Bom dia, alunos. Sou o professor Pedro Vitor e hoje a gente vai realizar a correção da atividade. No caso, a gente vai fazer a correção da atividade 41, né? Foi passada semana passada, foi a atividade de reposição do sábado. Página 102, questão 5. Veja estas equações. X ao quadrado menos 12x igual a 85 e x ao quadrado mais 51 igual a 20x. Essas equações têm uma raiz real comum. Determine a soma das raízes não comuns. Então, tanto essa equação quanto essa outra equação são equações do segundo grau. E as equações de segundo grau, elas apresentam duas raízes. Na questão, ele fala que uma dessas raízes é comum, ou seja, tem uma raiz que se repete tanto aqui quanto aqui. E a outra raiz é não comum, ou seja, é diferente. E ele quer justamente que a gente ache essa raiz que é diferente. Mas primeiro, comparando essas equações com a equação, o padrão de uma equação de segundo grau, a gente vê que está diferente. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que organizar essas duas equações. Então vamos começar com essa primeira. Para deixar essa equação semelhante a essa outra, o que é que eu fiz? Eu passei esse 85, que estava desse lado da igualdade, para cá, para o outro lado da igualdade. E quando a gente passa, o sinal que era positivo vira negativo. Então, era mais 85, passou menos 85, igual a zero. Agora sim está organizado e parecido com o padrão. Agora a gente pode aplicar o que? A fórmula de Bhaskara, né? Primeiro, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a b ao quadrado, né? O b, ó, ele é no segundo termo da equação e está antes do x. Aqui, ó, o segundo termo, antes do x tem o menos 12. Então, bota o menos 12 aqui ao quadrado. Menos 4 vezes o a. O a, ó, é no primeiro termo, que está antes do x. Nesse caso aqui não tem, então aqui é como se fosse um 1. Tem um 1, né? Só que como é 1, a gente não precisa colocar, né? Então, 4 vezes 1 vezes o último termo, termo C, que é menos 85. 12 ao quadrado vai dar 144. 4 vezes 1 vezes 85 vai dar 340. Como tinha um menos aqui e um menos aqui, quando multiplica os sinais, menos com menos dá mais. Aí agora é só somar. Ficou delta igual a 484. Agora a gente vai continuar com a fórmula de Bhaskara, né, para achar as raízes. X é igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. Aí o b, como a gente já tinha visto, era o menos 12. Substituir aqui. O delta que a gente achou é 484. E o a é 1, né? Que está aqui antes desse x. Aí aqui, ó, tirando esse parêntese, menos com menos vai dar mais, então ficou mais 12. Raiz quadrada de 484 dá 22 sobre 2. Somando, né, esses termos de cima, vai dar 34 sobre 2, que dá 17. Então aqui a gente achou uma raiz, falta achar outra. Aí, para achar outra raiz, é quase a mesma fórmula, só muda esse sinal aqui do meio. Aqui era mais e aqui vai ficar menos. Então, novamente, repete, né? Menos b, menos 12, menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que o a é 1. Então, vai ficar mais 12. E aqui, em vez de mais 22, vai ficar menos 22, né? Por conta desse sinal aqui fora. Sobre 2. Mais 12 menos 22. Repete o sinal do maior, que é menos, e realiza a subtração. 22 menos 12 dá 10. E menos 10 dividido para 2 vai dar menos 5. Então, aqui a gente já achou as duas raízes da primeira equação. Agora vamos trabalhar na segunda equação. A segunda equação eu também tive que organizá-la. Passei esse 20x que estava desse lado para cá. E quando passa vai mudar o sinal. Era mais, ficou menos.
Então ficou x ao quadrado menos 20x mais 51 igual a zero. Então, novamente, vamos achar o valor de delta, né? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Nesse caso aqui, o b vai ser o menos 20. Então, eu coloquei o menos 20 aqui. Menos 4 vezes 1, porque o a também é 1. E vezes c, né? O c é 51. Menos 20 ao quadrado deu 400, né? Menos 20 vezes menos 20. Menos com menos dá mais. E 20 vezes 20 dá 400. E 4 vezes 1 vezes 51 deu 204. Só que tem um sinal de negativo, coloquei aqui o sinal negativo. 400 menos 204 deu 196. Então, a gente achou o valor de delta. Agora, a gente pode continuar na fórmula de Bhaskara, né? Para achar as raízes. Então, x é igual a menos b mais raiz de delta, raiz quadrada de delta, sobre 2a. O b, né, como a gente já viu, é o menos 20, então fica menos 20 mais raiz quadrada de delta, e o delta é 196, sobre 2 vezes a, que o a é 1. X é igual a menos com menos dá mais, né, mais 20, mais raiz quadrada de 196 é 14, porque 14 vezes 14 dá 196, e 2 vezes 1 dá 2. Então, 20 mais 14 vai dar 34. 34 dividido por 2 deu 17. Então, aqui, ó, a gente já achou as raízes que eram semelhantes, né? Ele não falou que tinha uma raiz real comum, então já está aqui, ó. Tanto essa equação quanto essa equação tem como uma de suas raízes o 17. Agora, vamos achar a outra raiz dessa equação. Mesma coisa, né? Só muda o sinal negativo em vez de um sinal positivo. X é igual a menos 20, menos raiz quadrada de 196 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, aqui fica menos com menos mais 20, e menos raiz quadrada de delta, 14, dividido por 2. 20 menos 14 vai dar 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, as raízes da primeira equação são 17 e menos 5. E as raízes da segunda equação são 17 e 3. Então, ele quer o quê? Para a gente determinar a soma das raízes reais não comuns. Ou seja, a gente tem que somar as raízes que não são iguais. Então, a gente vai somar o menos 5 mais 3. Menos 5 mais 3. Repete o sinal do maior, que é do 5, então vai ser menos, e realiza a subtração. 5 menos 3, 2. Então, a soma das raízes não comuns dessas duas equações do segundo grau é menos 2. Página 103, questão 22. O piso de um galpão retangular tem 140 metros quadrados de área. As medidas dos lados desse piso em metros estão indicadas na figura. Quais são essas medidas? Então, aqui, ó, tem um galpão retangular. Ele fala que ele já dá a área desse galpão, que é 140 metros quadrados. E aqui tem a base e a altura desse galpão. Só que ele aqui, ó, tanto a base quanto a altura tem uma incógnita, né? Tem uma incógnita, tem um x. Então, ele quer que a gente ache os valores em metros dessas medidas, né? Da base e da altura. Então, ele já dá a área. E para a gente calcular a área de um retângulo, a gente basta multiplicar a base vezes a altura. Então, vamos fazer isso. A área do retângulo vai ser igual à base, que é x mais 6, vezes a altura, que é x mais 2. Então, aqui eu fiz a multiplicação, ó. X vezes x deu x ao quadrado. X vezes 2 deu 2x. 6 vezes x deu 6x. E 6 vezes 2 deu 12. Então, ficou a área D igual a x ao quadrado mais 2x mais 6x mais 12. Então, aqui eu somei agora os termos semelhantes, que foram
o 2x e o 6x. 2x mais 6x dá 8x. E ele não já deu o valor da área, então eu posso substituir aqui no A. A área, né, substituir, que era 140, e repete o resto da equação de segundo grau. Agora, para ficar semelhante, né, àquela equação de segundo grau padrão, o que é que a gente tem que fazer? Tem que passar esse 40 para esse lado da igualdade. Então, fica x ao quadrado mais 8x mais 12 menos 140, porque quando passa de um lado da igualdade para outro, inverte o sinal. Aí ficou x ao quadrado mais 8x e eu realizei a subtração desses termos semelhantes, né? A soma desses termos semelhantes. Repete o sinal do maior, que é 140, menos, e realiza a subtração. 140 menos 12 dá 128. Então, aqui a gente tem a equação de segundo grau na sua forma padrão, né? Que é essa. Agora, só aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro, vamos achar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. O b, né? No caso aqui, ó, é o 8. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes, novamente, o a é 1. Então, 4 vezes 1, vezes o c, que é o último termo, menos 128. 8 ao quadrado dá 64. 4 vezes 1 vezes 128 dá 512. Menos com menos vai dar mais. Então, 512 mais 64 deu 576. Então, já achamos o valor de delta. Agora, vamos achar as raízes dessa equação de segundo grau. X é igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. O b, né, é 8, então vai ficar menos 8, mais raiz quadrada de delta, o delta é 576, sobre 2 vezes a, e o a é 1, né, no caso. Então ficou, tirei esse 8 aqui do parênteses, ficou menos com mais, né, que ele era um sinal positivo, ficou menos. Menos 8 mais raiz quadrada de 576 é 24, e 2 vezes 1 é 2. Então, realizando aqui essa soma, sinal do maior, positivo, 24 menos 8 deu 16. 16 dividido para 2, 8. Então, achamos a primeira raiz dessa equação. Vamos achar a outra. X é igual a menos b, menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Novamente, o b é 8, então vai ficar menos 8, menos raiz quadrada de delta, 576, sobre 2 vezes 1. Menos 8, menos raiz de 576, que é 24, sobre 2. Sinais iguais, repete o sinal e realiza a soma. Então, ficou menos 32 sobre 2, que deu menos 16. Mas, como a gente está falando de tamanho, não existe tamanho negativo. Então, nesse caso aqui, esse x tem que ser um valor positivo, porque é um valor de tamanho, né? Então, no caso, esse x é essa raiz aqui, esse 8. Agora, basta substituir para achar o valor de cada lado. A altura não era x mais 2, mas a gente viu que o x é 8, então substitui. X mais 2 vai ficar 8 mais 2, que é 10. Então, essa altura aqui é 10. Já a base não era x mais 6. X a gente viu que é 8, então vai ficar 8 mais 6, que é 14. Então, a altura ficou 10 e a base ficou 14. Para a gente ver se realmente estava certo, a gente pode agora tirar a área do triângulo. A área do retângulo, desculpe. A área do retângulo é base vezes altura. A base é 14 e a altura é 10. 14 vezes 10 dá 140 metros quadrados, que é o que foi informado na questão. E é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima.